Vamos lá, vamos dar início. Boa tarde. Boa Sejam tarde. bem-vindos, né? São 3 aulas hoje. Aí tá marcando presença já o Lucas, Ana Clara, Manuel, Ávila e Dávila, Mariane e Alessandro. Vamos às nossas atividades. Bem, pessoal, na semana passada eu tive que ir a Sobral na terça-feira e aí nem acompanhei vocês na avaliação, né? Agora eu já tive dando uma olhada aqui e vou compartilhar com vocês alguns resultados. Como aqui é fechado, né? Só com a gente mesmo, não tem problema mostrar não. Ensino fundamental. Deixa eu ver aqui, cadê a planilha? Eu quero saber quem ainda não fez. Deixa eu botar aqui nono ano. Pronto, nono ano. Tá aí os resultados, ó. Só tá faltando. Ah, não, eu achei que eu já tinha botado as notas aqui, não botei ainda. Eu só botei do oitavo. É, ainda não botei as notas de vocês, não. Quando eu botar é que eu vou. Quando eu abrir lá a planilha é que eu vou botar aqui, ó. Mas eu sei que a última vez que eu olhei, faltava muita gente ainda fazer essa avaliação. Tava faltando muita gente. Então é importante que quem não fez ainda, eu até já mandei no grupo de novo. Quem não fez ainda, faça, que ainda está habilitado, dá para fazer. Se você tiver feito, tirado uma nota muito ruim, 0, 1, 2, 3, 4, faça de novo. Faça com mais cuidado, né? Com mais atenção. Pesquise, dê uma olhada. É um trabalho parcial aí. Não tem problema fazer pesquisa não. O importante é que você faça, né? E aí, é, depois desse estudo da nossa avaliação, nós já iniciamos função, né? E função vai ser agora para bimestral, é assunto para avaliação bimestral, certo? Nessa avaliação que vai vir agora é o que nós vamos estudar. Então, começando aqui o nosso estudo de função, nós vamos ter hoje a noção de função. É bom, eu nunca tinha trabalhado função no nono ano. Não dava tempo, eu tinha outros assuntos, acabava trabalhando OBMAP também, e aí pulava o capítulo função. Sendo que o capítulo de função é muito importante, vocês vão ver lá no ensino médio, no primeiro ano, quem está participando das aulas direitinho não vai nem ter muita dificuldade. Vocês vão ver função. E é essa função aqui, função do primeiro grau, função afim, é, função linear, é praticamente a mesma coisa, só muda de nome, né? Só muda de nome. Então, ainda um pouco desanimado é com a frequência, né? Hoje, no oitavo, tinha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui só tem 7, mas são 21, né? São 21 alunos. Então tá faltando muita gente. Será que é porque todo mundo mesmo que tá faltando é porque não tem celular? Bom, deixa eu explicar aqui pra vocês. Opa, chegando aqui mais um. Chegando mais um, quem é? Não entrou não. Deu tempo vocês lerem, deu? É o Juninho. Não deu tempo eu ler não. Vamos lá. Mas não entrou, né? Só entra se for conhecido. Se for desconhecido, não pode não. Então, minha gente, a noção de função por meio de conjuntos. Vocês sabem, vamos falar aqui um pouquinho, relembrar um pouquinho aqui dos conjuntos. Conjuntos são elementos que podem ser. A gente pode representar um conjunto. Pode ser um conjunto de cadeira, um conjunto de pessoas, um conjunto de municípios, um conjunto de países, um conjunto de bandeiras, um conjunto de panela, um conjunto, seja do que for. Mas o que interessa para nós aqui
são conjuntos matemáticos e principalmente conjuntos numéricos. E geralmente eles são indicados por letras maiúsculas, os conjuntos, ó, são indicados por letras maiúsculas. Por exemplo, vou botar aqui o conjunto das vogais. Conjunto das vogais. A, E, I, um. A, E, I, O, U. Pronto, isso é um conjunto. Abri chave, fechei chave, representado por uma letra Não quer entrar, não. maiúscula. Trem-bala. Eu não posso aceitar quem é trem-bala, ó. Fora, mas vamos ver aqui quem é, né? Vamos ver aqui quem é. Aí a gente... eu cliquei foi no negar, ó. Trem-bala. O senhor não quer, não. Hã? O senhor não quer, não, o trem-bala, Porque não. assim, a pessoa vai entrar com o nome trem-bala, fica complicado, né? Vai que errou. Pronto, vamos permitir, vamos descobrir quem é. Olá, quem está entrando com o nome trem-bala, se identifique. Oi, professor, é eu. Eu quem? É eu, Hã? Sebastião. É o Juninho. É eu, Sebastião. É o Júnior? Rapaz, tu tá com Tá essa, tendo tu trem bala. tá com essa potência toda. Ele tá viajando. O nome do É, trem-bala. não, esse Dá bala aí pra nós. Eu tava até rejeitando, foi rejeitar, o trem-bala foi com medo. Essa aqui é o celular da minha mãe, é porque o meu tá com problema. Rapaz, é trem-bala e é porque o da tua mãe. Se fosse o teu, né, era Ave Maria. Como é que não era de... Aí era que a velocidade ia ser grande. Bora lá. Então, nós temos aqui... eu estava mostrando aqui um exemplo de conjunto. Mas o conjunto, ele pode ser representado também por diagramas. Diagramas são formas geométricas desse jeito de se escrever. Você também representa por letra maiúscula. Ó. Também pode ser o conjunto das vogais. Conjunto dos números pares menores do que... Conjunto dos números naturais pares menor do que 10. Menor do que 10 é o 0, é o 2, é o 4, é o 6 e é o 8, né? São números pares menor do que 10. Pronto, é um conjunto. Tá certo? Representado por um diagrama chamado diagrama de Venn. Né? Diagrama de Venn. Ou Venn. Aí, pessoal, pronto, já sabemos aqui dos conjuntos, representação entre chaves ou por diagramas, e no caso de função, nós vamos estudar esses conjuntos, essas funções, utilizando as duas maneiras, ou por diagrama ou por chaves, tá certo? Então nós vamos identificar, vocês já viram que para existir uma função, pessoal, para existir uma função, deve existir duas grandezas. Para que haja função, é necessário existir duas grandezas. Sendo que uma grandeza é dependente da outra. Uma grandeza é dependente da outra. As duas não podem ser dependentes entre si, não. Ou seja, biunívoca não. É unívoca. A dependência é unívoca. Uma depende da outra e pronto. E tem que ter também duas grandezas, uma dependente da outra, e existe também a chamada lei de formação. Lei de formação. O que é a lei de formação? A lei de formação é a equação que vai gerar a função. Por exemplo, y igual a 3x é uma lei de formação. Cada função ela tem uma lei de formação diferente da outra. Agora vamos analisar quando é que existe função. Quando é que existe função? Por exemplo, aqui, vamos agora estudar essa mesma noção de função usando a nomenclatura de conjuntos. Considere estes exemplos. Observe
os conjuntos A e B relacionados a seguir, relacionados da seguinte maneira. Em A estão alguns números inteiros e em B outros. Podemos associar cada elemento de A ao triplo do elemento B. Então, se é para associar cada elemento A ao triplo de B, nós vamos fazer da seguinte maneira. Não é para associar o triplo, então vai ser o seguinte, ó. Multiplica por 3, ó. Multiplica por 3, porque é o triplo. Então vamos. Menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar menos 6. Tem menos 6 aqui? Tem. Pronto, liguei, tá aqui, ó. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Tem menos 3 aqui? Tem. Parece aqueles programas lá do Silvio Santos, né? 0 vezes 3 é 0. Tem 0 aqui? Tem. 1 vezes 3, 3. Tem 3 aqui? Tem. Então liga, faz a ligação. 2 vezes 3, 6. Tem 6 aqui? Tem. Beleza. Então, para cada elemento de A, existe um elemento correspondente em B. Um único elemento correspondente em B. Então, nós podemos dizer que aqui existe uma função. Para cada elemento do conjunto A, existe um único correspondente em B. Tá certo? Agora nós vamos ver, isso é função. Então, não esqueça disso. Ó. Para cada elemento do conjunto A, existe um único correspondente em B. Isso garante a existência da função. Quem está pedindo participar? Raimunda Apúlio de Araújo. Mãe do Júnior. Tá? Quem está entrando como Raimundo de Araújo? Celular dela. Eu, professor. Sebastião. Sebastião. Só mudei de conta do Google. Então saiu o trem-bala e entrou esse aí, foi? Foi. Contra a conta do Google. Tá certo. Então, eu já estava animado para botar mais gente aqui na frequência, rapaz. É o mesmo aluno. É o Sebastião Júnior. Mas vamos lá. Então, entenda. De onde eu estou emitindo, não pode sobrar elemento. Onde vai estar recebendo, pode sobrar elemento. Tá certo? Pode sobrar elemento. Agora, cada elemento do primeiro conjunto só pode ter um único correspondente no segundo. Cada elemento do primeiro só pode ter um único correspondente no segundo. Senão, não é função. Já aos poucos nós vamos entender isso. Note que todos os elementos de A têm correspondência em B. Todos os elementos de A têm correspondência em B, mediante essa lei de formação aqui, ó. Y é igual a quê? A 3 vezes X. Ó, Y, pessoal, é sempre o segundo e o X é sempre o primeiro, viu? Ó, Y é sempre o segundo e é sempre o resultado. E o X é sempre o primeiro. Então, quem é o Y? O Y ele é igual a 3 vezes o X, ó. 3 vezes o X. Certo? 3 vezes o X. Aí, veja nos outros exemplos de situações com conjuntos. Aqui são dados. O conjunto A, 0 e 4. Está aqui o conjunto A, 0 e 4. Tá dando para visualizar direitinho, tá? Dá para visualizar direitinho? Dá. O áudio também tá bom? Tá, né? Tudo ok. Pronto, então tá aqui o conjunto A, 0 e 4. Tá aqui o conjunto B, 2, 3 e 5. Relacionados A e B, relacionamos A e B da seguinte maneira. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois ao elemento 0 de A, correspondem 3 elementos de B.
2, 3 e 5. Pois 0 é menor do que 2, 0 é menor do que 3, 0 é menor do que 5. E não apenas um único elemento de B. Então, a lei de formação dada aqui é essa. Qual é a condição? A condição é de que cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Ó. Olha só, um elemento de B. 1. Só que o 0, ele é menor do que o 2. O 0 é menor do que o 2. O 0 é menor do que o 3. E o 0 é menor do que o 5. Agora, o 4 é menor do que o 5. Ó. Beleza. Só tem um correspondente para o 4. O 4 é menor do que o 5. Aí eu ligo para ele. Ó. Agora o 0. O 0 é menor do que 2, menor do que 3, menor do que 5. Então isso aqui não é função. Por que que não é função? Porque um elemento do conjunto A não pode ter mais de um correspondente em B. Só pode ter um correspondente. Um único correspondente. Tá certo? Agora, no caso desse conjunto aqui, desse outro conjunto, vocês vão entender o seguinte. Pode sobrar elemento no segundo, mas não pode sobrar no primeiro. Já vou logo adiantando aqui, ó. Por que isso aqui não é uma função? Porque pode sobrar elemento no segundo conjunto, no Y, mas não pode sobrar no X. E aqui está sobrando. Se está sobrando não é função. Por que que esse aqui é conjunto? Porque não sobrou elemento. E cada elemento do primeiro tem um único correspondente no segundo. Ah, professor, mas sobrou elemento no segundo. Não importa, não pode sobrar no primeiro, pode sobrar no segundo. No primeiro não pode. Então isso aqui é função sim. Por que que esse daqui não é função? Porque tem um elemento do primeiro com mais de um correspondente no segundo. Só pode ter um correspondente, não pode ter mais de um. Então não é função. Por que que esse conjunto não é função? Por que que esse conjunto não é função? Esse conjunto não é função porque sobrou elemento aqui no primeiro. Ó. Sobrou elemento do primeiro. Vamos lá. Dados A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E B, 0, 2, 4, 6 e 8. Associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Observe que há elementos em A, os números menos 4 e menos 2, né, que não tem correspondência com B. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Porque para existir função, tem que ter uma correspondência do primeiro com o segundo, de todos os elementos. Entenda o seguinte, deixa eu fazer aqui uma comparação grosseira. O seu pai botou 10 trabalhadores. Seu pai botou 10 trabalhadores para brocar um roçado, que é o que estão fazendo agora, né? Não está no tempo das brocas? Hora do almoço. Pode sobrar comida? Pode Então foi bem a pergunta. É hora do almoço. São 10 trabalhadores que o seu pai botou para brocar o roçado. Hora do almoço. Pode sobrar comida? Sim. Pode. Agora pode ficar... Pode sobrar comida sim. Agora pode ficar 2 trabalhadores sem almoçar? Não. Pode não. Não pode ficar 2 trabalhadores sem almoçar. Pode até sobrar comida. Ó. Então pode sobrar aqui, mas no primeiro não pode. Tá certo? Então, pessoal, tem 2 números aqui que não tem correspondente em B. Por isso, isso aqui não é uma função. Tá só? Ele está dizendo assim, ó. Associamos elementos de A em B de igual valor. Se os elementos são de igual valor, 0 e liga para 0, 2 liga para 2, 4 liga para 4. Pronto, são esses de igual valor. Quem é que está pedindo aqui para entrar? Vamos lá. Ana Larissa. Ana Larissa.
Se identifica aí, Ana Larissa, porque não tem na relação Ana Larissa. Quem é? Oi, boa tarde. Sou do Mais Educação. Ah, você é do Mais Educação, então é Ana Larissa mesmo? Isso. Pronto. Tudo bem, bem-vindo. Você acompanha matemática, no Mais Educação? É não, é só português. Eu vou ficar só assistindo a aula mesmo. Ah, tá certo. Tudo bem. Então, pessoal, vocês viram que sobrou aqui o 4, não tem correspondência, o menos 4 nem o menos 2, não tem correspondência no segundo, tá certo? Vamos ver se isso aqui é função, esse outro. Então já vimos aqui, o primeiro é função, o segundo exemplo não é função, o terceiro não é função e o quarto é função sim. Vamos ver por que que é. Dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, 0, 1, 4, 8 e 16, e a correspondência entre A e B dada pela fórmula y igual a x elevado a 4, olha só, isso aqui é a lei de formação. Ó. Vamos ter que seguir essa lei de formação aqui. O y é x elevado a 4. Com y, com x, quer dizer, pertencente ao conjunto A e y pertencente ao conjunto B. Então, os valores x estão aqui e os valores y estão no conjunto B. Todos os elementos de A têm correspondência em B. E cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, tá aqui aqui estão as duas regras fundamentais para que seja uma função. Vamos lá. Vamos pegar o x e vamos elevar a quarta. Quem é o x? Menos 2. Menos 2 elevado à quarta. Menos 2 elevado à quarta vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tem correspondente? Tem. Se você pegar menos 1 e elevar a quarta, vai dar 1. Então, menos 1 elevado à quarta vai dar 1. Tem correspondente. Não tem problema. Se você pegar o 0, 0 elevado a 4 é 0. Então, 0 liga para 0. Se pegar aqui o 1, 1 elevado a 4, tá aqui, ó. Acompanha isso aqui, ó. No lugar do x, agora você bota o 1. 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1. Então, o valor do y vai ser 1. 1 liga para 1. E, por último, 2. 2 elevado a 4 vai ser igual... Deixa eu ver. Professor, o senhor já está ali em cima, né? Oi? O senhor já fez o de 2 bem ali em cima, aí, ó. Aí é Não, mas 16. não tem nada não. Eu fiz menos 2 e aqui agora é o 2, ó. 2 positivo. 2 positivo elevado a 4 vai dar também 16. Aí você vai dizer assim, professor, a regra é essa, fique atento para essa regra, ó. Não pode sobrar elemento no primeiro conjunto e não pode ter um elemento ligado a 2, com 2 correspondentes. Agora, eu posso ter 2 elementos ligados ao mesmo correspondente, que um pode ser positivo, o outro pode ser negativo, não tem problema. Como, por exemplo, esse 1 aqui está recebendo do 1 e do menos 1. Esse 16 está recebendo do menos 2 e do mais 2. Então, quem está aqui no segundo conjunto, cada elemento pode receber mais de 1, não tem problema. O que não pode é cada elemento do primeiro ter mais de um correspondente. Aí não pode. E você vê que cada elemento só tem um único correspondente. Ó. O 2 corresponde ao 16, o 1 corresponde ao 1, o 0 corresponde ao 0, menos 1 corresponde a 1 e menos 2 corresponde a 16. Tomando como base essa lei de formação, y igual a x à quarta. Certo? Ambos pertencentes aos números
números inteiros, né? Pertence aos números inteiros. Então, concluindo, em relação à função, quando é que eu vou ter uma função? É só obedecer esses dois critérios. Todos os elementos de A têm que ter uma correspondência em B. Tem que ter correspondência em B. Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, veja bem, cada elemento de A tem que ter um correspondente em B. Então, como esse daqui não tem, não é função. Esse daqui, como tem mais de um correspondente, não é função. Só pode ser até um correspondente. Aqui obedece a regra. Ó, não sobrou elemento e cada um tem um único correspondente em B. Se vai sobrar elemento em B, aí não tem problema. Não deixa de ser função por isso. Pois bem, pessoal. Então, na próxima aula, que vem agora após o intervalo, né? A gente volta aí, são 15h12, o intervalo é 15h15, e a gente volta lá para as 15h30, 15h35 no máximo. Aí vamos para a definição e notação de função e com alguns exercícios também, tá certo? Então até lá. Não saia da aula não, porque pode ser que não dê certo entrar de novo. Bom, então vamos retomar aqui as nossas atividades, os nossos trabalhos. Não dá pra gente ficar esperando pelos outros, né? Acho que só 2 que saíram. Vamos continuar aqui. Definição e notação de função. Então, sempre para haver função, tem que ter duas grandezas, tem que haver uma relação entre dois conjuntos, tá certo? Aqui nós vamos para a parte a parte simbólica, né? Que representa a função. Dados dois conjuntos não vazios, isso é importante, ó, não vazios, porque o conjunto ele pode ser vazio, né? Também. Não é obrigado o conjunto ter elemento dentro, não. Mas para a função é obrigado o elemento ser não vazio. Então, dois conjuntos A e B. Uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento X pertencente ao conjunto A um único elemento Y pertencente ao conjunto B. Usamos a seguinte notação. Função de A em B, viu? A leitura disso aqui é função de A em B. Ou A função B. A função B. Lemos, função F é uma função de A em B. Então tá aí, ó, função de A em B. Função de A em B. A função F transforma X de A em Y. De B, a função F transforma X de A em Y de B. Né? Ou seja, função de X em Y. Escrevendo assim. Vamos lá. Y é igual à função F de X. Y é igual à função F de X. Lemos, Y é igual a F de X. Então, bem aqui nós temos um elemento do conjunto A relacionado, correspondente a um único elemento do conjunto B. E essa relação que existe entre os dois, ela passa por uma lei de formação chamada de função. Função de A em B, ou de X em Y. Sempre, nós vamos representar por X os elementos do conjunto primeiro, o conjunto A, e por Y os elementos do conjunto segundo, que é o conjunto B. E aí, pessoal, assim, quando nós colocamos em um plano cartesiano, geralmente esse primeiro conjunto, ele vai estar aqui, ó, no eixo X, né? Vai estar aqui. E aí o Y vai estar aqui, ó, no eixo dele, né? O Y. Aí vai existir uma relação,
de um com o outro. Ó. Né? E depois a gente vai descobrir isso aqui. A gente vai trabalhar com gráfico, né? Eu estou dizendo que existe uma relação de um com o outro, uma relação de dependência. Mas não é de dependência biunívoca, é só unívoca. Valor de uma função. Em uma papelaria, cada caderno custa R$ 6,50. Observe a tabela e o diagrama que relacionam o número X de cadernos e o preço Y a pagar por eles. Então vamos lá. Isso em forma de tabela e em forma de diagrama. Um caderno custa R$ 6,50. Um caderno é o X. Aí, 2 cadernos. O Y vai variar mediante o X, né? Ele vai ser dependente. Aí eu pergunto, o número de caderno depende do preço ou é o preço que depende do número de caderno? O que eu vou pagar? Que depende do número de caderno. O que eu vou pagar, que esse é o Y é o que eu vou pagar. Depende do número de caderno. Se for um caderno, eu pago R$ 6,50. 2 cadernos, eu pago 13. Então, não é o Olha número... o preço, né? Em cima. Não, embaixo. Como é? Embaixo é o preço. Embaixo é o preço. Um caderno custa R$ 6,50. 2 cadernos, 2 vezes R$ 6,50, que dá 13, né? Então tá aí, ó, a relação. 1, R$ 6,50. 2, 13 reais. 3, R$19,50. 4, 26. Aí, pessoal, imagine que você vai para a loja e pode existir lá na loja outros objetos com outros preços, ó. Por exemplo, esses 5 reais aqui pode se referir a outra coisa e não se referir a caderno. Esse 20 reais aqui pode se referir, sei lá, numa papelaria, pode se referir a uma resma, né? E não a um caderno. Tá dando para entender? Por isso é que pode sobrar elemento aqui, ó. Pode sobrar elemento aqui, mas não pode sobrar aqui. Por exemplo, eu vou botar agora 5 cadernos. Ó, 1 caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, 5 cadernos. 5 cadernos, eu pergunto a vocês. 5 cadernos pode ser 13 reais? Pode ou não? 5 cadernos? Não. Pode não. 5 cadernos vai ser 5 vezes R$6,50. Por isso que não pode ter 2 elementos do conjunto com um correspondente no segundo. Tá entendendo? Aliás, não pode ter um elemento do primeiro com 2 correspondentes no segundo. Eu disse o contrário. Espera aí. Deixa eu corrigir isso aqui. O 2. 2 cadernos. Eu estava explicando aqui, era o contrário. 2 cadernos custa R$13, então ele não pode estar ligado para o R$6,50. Era isso que eu queria dizer. O 2 não pode estar ligado para o R$6,50 e para o 13 ao mesmo tempo. Por quê? Porque o preço de 2 cadernos é 13 e não R$6,50. Então só pode estar ligado a um único. Tá certo? Agora me diga uma coisa. 5 cadernos, ele tem preço, não tem? Tem. 5 cadernos, ele tem preço. E cadê o preço? Se o 5 está aqui, ele tem que ter um preço. Ele não pode ficar sem preço. Por isso aqui, nenhum elemento do conjunto A pode ficar sem um correspondente do conjunto B. Se eu botar aqui 5, ele vai ter que ter um preço. Então eu tenho que ligar ele ao preço dele. Quero que vocês entendam bem direitinho isso. 4 cadernos será R$26. Nunca que vai ser 20 e 26 ao mesmo tempo. Não pode. Ou ele é 20 ou é 26. Ele só pode ser um valor. Não pode ser 2 valores ao mesmo tempo. Espero que vocês compreendam essa parte. Observe que o preço a pagar é dado em função do número de cadernos comprados. Nesse exemplo, o preço a pagar é a variável dependente. Ó.
Como eu falei, o preço a pagar é a variável dependente, depende do número de caderno. E o número de caderno são as variáveis independentes. O número de caderno é independente. Quem é dependente é o valor a ser pago. Cada número de cadernos comprado corresponde a um único preço a ser pago. Preço a pagar, função f de x igual a y. Função f de x é igual a y. Ou seja, na hora que o x for 1, estou substituindo o x por 1. Na hora que o x for 1, o y será 6,50. Na hora que o x for 2, o y será 13. Por quê? Porque vai ser multiplicado por 6,50. Na hora que o x for 3, 3 vezes 6,50, vai dar 19,50. E assim por diante. Tá certo? Logo, f de x vai ser igual a y, que é igual a 6,50 vezes x. Ou seja, está aqui, a lei de formação é essa. 6,50 é o preço do caderno. Agora, o caderno vai ficar aqui, pode ser um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, tá certo? Nesse exemplo, para x igual a 5, nós vamos ter o seguinte, o x não é o número de caderno, então 5 cadernos. F de x é igual a 6,50x. 6,50 vezes x. Na hora que o x for 5, nós vamos ter 6,50 vezes 5, que dá 32,50. Assim, a função f de 5 vai ser igual a 32,50. Função f de 5 igual a 32,50. Que passou por essa lei de formação aqui. 5 cadernos, deu 32,50 por quê? Porque multiplicou 5 vezes 6,50. Então, o valor da x igual a 5, né? O valor da função é 32,50. Portanto, o preço de cada caderno, o preço de 5 cadernos é 32,50. Então, a atividade referente ao que foi explicado é toda essa atividade aqui, Pode colocar a questão, página 119, questões 20, 21, 22, página 119, 20, 21, 22, 23, 23, tá bom. Até a 20... Deixa eu ver Página aqui. 119? Não, até a 23 tá bom. Tá certo? 23. Correto. Só dá uma olhadinha aqui. Uma lei de formação 23, diferente. né? 23 e 24. Aí você não e não. 25, 26, 27, não. Faça 20, 21, 22, 23, 24. 5 questões. Tudo bem? Professor, Oi. copiar e responder ou só responder? Não, copiar e responder. Porque, assim, Até que é pequena. é pequeno. Ainda mais que tem que desenhar. Se você não vai conseguir responder se você não desenhar. Só parece grande. É só essa parte do desenho que parece que a atividade é grande. Mas não. Dessa, 2 linhas. No caderno leva 3, 4, né? Uma questão dessa aqui. Se você for escrever, leva umas 4 linhas. Pois bem, então, quando eu terminar aqui, eu vou salvar o vídeo, vou botar na plataforma e vou... Aí eu faço aquela agendazinha e boto lá também, certo? Hoje foi visto isso, e vocês acompanham lá. Quem não assistiu a aula, acompanha também. Então vamos agora para a parte de imagem e domínio da função. Então vamos ver aqui o que será o domínio, o contradomínio e a imagem, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Aí tem uma representação, Dada uma função f de A em B, o conjunto A chama-se domínio, ou seja, esse primeiro conjunto aqui, certo?
No outro, pessoal, no outro conjunto nós vamos ter o contradomínio e a imagem. Vai ficar aqui. Agora, quem é um e quem é outro? Vamos aprender bem direitinho. Então, o domínio é esse primeiro conjunto. É ele que domina, né? Tudo se baseia nesse primeiro aqui. Então, esse domínio vai ser representado por D, da função. E o conjunto B, contradomínio da função. Tá certo? Então, não esqueçam isso. O primeiro conjunto é o domínio. O primeiro conjunto é o domínio. E o segundo conjunto é o contradomínio. Aí nós vamos ver aqui o que é a imagem. A imagem são todos aqueles elementos que se relacionam com os elementos do primeiro conjunto. Aqueles que não se relacionam fazem parte do contradomínio, mas não serão imagem. Tá certo? Não serão imagem. Vamos ver como é que diz isso. Para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B é chamado de imagem. Imagem de x pela função f ou é o valor assumido pela função f para x pertencente a A. Representamos por f de x. Assim temos y que fica aqui é igual a f de x, a função de x. Aqui é a parte de nomenclatura, né? Então aqui, esse diagrama aqui fica bem facinho de você entender, ó. Todos os elementos do primeiro diagrama, domínio. Todos os elementos do segundo diagrama, contradomínio. Quem está relacionado? 0, 2, 4, 5. Agora aqui é a imagem. Todos os elementos são contradomínio, mas quem é imagem, só quem está se relacionando. Quem não está relacionado não é imagem. Vamos ver como é que diz aqui. O conjunto de todos os y assim obtidos é chamado conjunto imagem da função f e é indicado por im da função. Im quer dizer abreviado imagem. Observe estes exemplos. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3. Está aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. E B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos considerar a função f de A em B, que transforma x pertencente a A em duas vezes pertencente a B. Dizemos que f de A é uma função de A em B e é definida por f de x igual a 2x, ou seja, o y é duas vezes o x. É o dobro, simplesmente isso aqui é o dobro, né? Aí, dado pela seguinte lei de formação, y é igual a 2x. Indica-se a função de x é uma função em 2x. Significa que é transformado pela função f em 2x. Então, quando eu coloco essa função, ó, f, esse f, ele representa a lei de formação, a transformação. Por exemplo, se você colocar milho, capim numa forrageira, você está colocando milho, capim, mas vai sair do outro lado tudo moído. Então, a forrageira está fazendo o papel de transformar. Então, quem faz o papel de transformar aqui é a função, é a lei de formação. Como eu já disse para vocês, existem infinitas leis de formação, né? Cada uma é colocada conforme a necessidade. Então, observe que em toda função f de A em B, temos uma imagem. E essa imagem, ela está contida em B. Sempre a imagem está contida em B. Por falar em contida, é importante a gente lembrar, ó. Olha só. Está contida, lembra? Está contido. Deixa eu ajeitar aqui, tá feio. Está contido
não está contido. Eita, mas escrevi feio aqui. Não está contido. Tem também esse outro aqui, ó. Contém. São símbolos matemáticos e não contém. Por exemplo, não contém. O 8º ano contém Ávila e Dávila? Não contém. Ávila e Dávila está contido no 9º ano? Está sim. O 9º ano contém Ávila e Dávila? Contém. Então você tem que, né, saber quem está contido, não está contido, contém, não contém. Então, sempre a imagem vai estar contida no conjunto B, no Y aqui, ó, certo? Sempre a imagem vai estar junto aqui dentro do contradomínio. Então, pessoal, de forma bem resumida, apenas observando aqui a lei de formação e observando aqui a representação da função, ó, que pode ser assim, f de A em B, ou f de x em y, né? F de x em y, porque o 2x é a mesma coisa que y. 2x é a mesma coisa que o y. Nós podemos observar em resumo o seguinte: domínio, conjunto domínio, 0, 1, 2, 3. Conjunto contradomínio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso tudo é o contradomínio. Conjunto imagem, 0, 2, 4, 6. Entendido? Sim. Por quê? Porque ele quer o dobro. Então, bora fazer o dobro, ó. Vamos ver o primeiro, ó. 2 vezes 0 é 0. Então, eu ligo para cá, 0. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu ligo para cá. 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá igual a 4. Então, eu ligo para cá. Ele quer o dobro de todos esses elementos aqui. 2 vezes 3 dá igual a 6. Então, eu ligo para cá. Ou seja, os elementos do domínio 0, 1, 2, 3, os correspondentes dele no segundo, no contradomínio, são 0, 2, 4, 6, que é o dobro. O dobro de 0, o dobro de 1, o dobro de 2 e o dobro de 3. E esses outros? Esses outros fazem parte do contradomínio, mas não entraram para a imagem. Eles não são imagem, ou seja, não são resultados. Resultados da função. Compreendido aí? Sim. Então, tá aqui, ó. Representação em forma de conjunto. O A é o domínio. 0, 1, 2, 3. Em forma de diagrama, em forma de chaves. Conjunto do contradomínio. Contradomínio, que é o B, é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui ele. E a imagem, que é imagem da função, IM, é representado por 0, 2, 4, 6. Pronto, está aqui em forma de chave, está aqui em forma de diagrama. Basicamente isso. Então, minha gente, estamos aí às 16h15. O que vocês vão fazer aí não está no meu controle, né? É a atividade. São essas 5 questões que eu passei. Que você vai poder fazer agora complementando o tempo, né, de 45 minutos. Copiar e tentar responder. Ah, professor, eu não quero fazer agora ou não posso. Eu posso fazer à noite ou amanhã de manhã. Aí não é comigo, aí é com você. O importante é que a gente cumpra essa carga horária de mais 45 minutos com essas atividades. Tá entendido? Sim. Então, nós ficamos por aqui. Agora eu vou salvar o vídeo e enviar para vocês e fazer a agenda do dia. Tá certo? Então, meus queridos, cuidem aí na atividade de vocês e tentem responder, se for logo entendendo, já tentem responder. Valeu! Um abraço e até a próxima. Tchau!
Valeu. É, Qualquer dúvida pode perguntar no grupo. Tchau. ficou até bastante gente nessa aula. É assim.